Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia de estudo aqui, Despertar da Consciência. E hoje vamos continuar falando aqui sobre a, a cura, né, as doenças. Nós falamos na aula passada sobre o meio ambiente, que nos causa, né, de doença, e a gente vai dar uma pincelada aqui também sobre as medicações que eu já falei também na aula passada, é só para encerrar, para a gente voltar, passar para outro ponto, tá bom? Então, a gente tinha parado falando sobre o lixo, sobre o meio ambiente, né? Então, sobre a iatrogenia social, né? Que é o fruto da falta da educação. E agora a gente vai falar sobre em busca da cura, né? Então vou ler aqui só um trecho aqui para a gente dar início ao assunto. O que apresentamos até aqui é uma parte do diagnóstico da crise e o caminho da cura é a conscientização das pessoas. O processo de desenvolvimento da consciência tem se dado num ritmo mais acelerado nas últimas 3 décadas, né? Nos últimos 30 anos. E há muito mais gente envolvida nessa busca. Grupo de pessoas que acreditam na mudança e que se reúnem, frequentam os mesmos lugares e trabalham juntas. Muitas associações e organizações não governamentais ligadas a vários setores são fundados todos os dias para trabalhar em projetos sociais que visam melhorar a vida das pessoas. Um exemplo disso é uma busca de uma alimentação mais saudável, a procura por alimentos orgânicos cultivados sem química nem venenos. Então, tem grupos, tem projetos, né, sempre apoiando, ajudando algumas coisas. Aliás, eu vou passar aqui um link para vocês, um site que ele ajuda várias pessoas. E se você também quiser trabalhar ajudando este projeto, que é ajudando associações filantrópicas, tá tudo explicado lá no site. Eu vou passar depois o site aqui na descrição para vocês, tá? Sobre tudo, como que você pode apoiar esse trabalho, esse projeto, você pode participar desse projeto, tudo sem fins lucrativos, tá? E você pode indicar pessoas, se você faz parte aí de uma ONG aí que precise de uma ajuda nessa parte, né, gente, do que a gente está falando em apoio à nossa terra, né, a nossa mãe Gaia. Então, o projeto ele tem até um nome assim também falando sobre Gaia, tá? Mas eu não decorei ainda o nome, mas eu vou passar aqui na descrição para vocês. Então, assim, tem pessoas que já estão despertas nisso, já estão há muito tempo, já tem 30 anos que são vegetarianos, que não gostam de ingerir carnes. Essas pessoas, elas sem ter o conhecimento, sem saber que estão despertando, estão lentamente despertando, lentamente, muito mais do que nós, né? Se eles estão lentamente, imagine nós. Então, assim, são pessoas que já estão preocupadas com o seu corpo, já sabem que o seu corpo é o seu templo, sem precisar de estudar. Eles já têm aquele feeling, né? São pessoas mais abertas, que conseguiram se conectar muito mais rápido com esse despertar. Então, pessoas sobre alimentação, cuidado, né? Sempre apoiando alguma coisa em benefício ao meio ambiente, pessoas que estão vendo uma forma, né, produzindo também o seu próprio detergente, produzindo o seu próprio repelente, tudo pensando no resultado, no retorno também à terra também, né, o que menos vai degradar também o nosso planeta, né. Então, aqui fala, olha,
Tem crescido muito o número de adesões a práticas de atividade ambientalistas por parte de pessoas que acreditam que nós mesmos temos que criar condições para resgatar o planeta Terra dessa situação de degradação na qual colocamos. Então não é só a gente culpar o outro, né, gente? Não é só culpar o governo. A gente pode fazer, se a gente começar a fazer em várias coisas, tudo, se a maioria começa a fazer, independente de qual sistema, ele vai ter que se adequar a nós. Agora, a gente está nas mãos deles, a gente se adequa, porque a gente sabe aquela coisa assim, vamos deixar. É até preguiça, a preguiça nossa mesmo, sendo bem sincera, a gente tem preguiça de saber, para quê? Vou lutar? Não, começa a fazer isso como rotina, para o seu bem-estar. Não é para você mudar o mundo, mas olha, vai juntando uma formiga e vai dando um formigueiro, vai ver se não vence a batalha. Um formigueiro, senta nele, né? Se você senta em uma formiga, você esmaga ela. Agora, se você sentar no formigueiro, meu amigo, minha amiga, não deve ser muito bom não, né? Então, assim, é um exemplo, né? Que a gente acha assim, a gente é uma formiguinha. É esse exemplo que eu quero dar. Formigueiro também faz barulho, faz estrago. Então, seja de origem externa ou interna, uma doença é sempre uma doença, né? Porque aqui está falando, eu falei sobre o detergente biodegradado, o protetor solar que não polui as águas, mas as pessoas estão conscientes já há muito tempo, pagam caro por conta que sabe que vai ajudar o planeta, né? Pessoas que até mesmo pagam mais caro por um produto sustentável somente por ter consciência de que estão ajudando a melhorar a vida da humanidade como um todo. Então, seja de origem externa ou interna, uma doença é sempre uma doença. E é preciso investigar a origem da alteração orgânica que a provoca. Se for externa, se é causada por algum material tóxico, né? Então, se às vezes a gente compra algumas coisas que a gente está levando material tóxico para nossa casa. Temos que descobrir um modo de eliminar esse material pernicioso e ajudar a mudar o sistema que o gera. Porque se a gente deixa de comprar e começa a produzir, eles, então isso daqui não está dando certo, eu vou fazer uma coisa melhor que não vai degradar tanto o planeta, entendeu? E a força está em nós, né? Nós temos a força. Então é um caminho a tomar consciência e lutar para que as mudanças aconteçam. No caso dos remédios, por exemplo, se as pessoas pararem de tomar medicamentos que causam doenças iatrogênicas, né, que a gente já falou sobre as doenças iatrogênicas, é igual aquela causa e efeito, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre as bombas nucleares, né, que causou também, teve pessoas que ficaram durante anos e anos, teve câncer, né, que o meio ambiente ele ficou tóxico. Agora, a medicação também tem a sua toxicidade, não é à toa que ela se chama droga, né? Então, ela te ajuda numa coisa, a gente até falou isso também na aula passada, e te prejudica em outras, né? Então, se no caso dos remédios, as pessoas param de tomar medicamentos que causam doenças iatrogênicas, a indústria farmacêutica terá que achar outro meio de fabricar, vender e gerar lucro, mas de maneira mais saudável, sem provocar outras doenças, né? Não é que a farmácia tem que acabar. Não. Se a mudança está em nós. Olha só, até nisso. Se a gente para de tomar algumas medicações, eu digo, gente, volta a falar. Tem gente, muita gente toma remédio sem prescrição médica, por exemplo, né? Então, assim, tem até as com prescrições também causam isso. Agora, você imagina, tem a prescrição médica e depois você vai tomando esses remédios sem prescrição médica, sem necessidade, às vezes. Às vezes você está sentindo uma dor no corpo. Se você tiver uma alimentação mais saudável, se você tiver uma vida mais saudável, vai eliminar essas coisas, né? Então, assim, a gente vai muito, a gente deixa no limite. Aí quando tá no limite não tem jeito, tem que tomar remédio mesmo, né? Então, é não deixar. Se a gente começar a atuar na vida da gente
tomar as rédeas da vida da gente de uma forma mais saudável, vai eliminar as doenças, porque as doenças já foi constatado cientificamente, a gente já leu aqui, a gente já estudou sobre isso, eu falei isso para você, né, para vocês, que a doença é o meio externo. Então, assim, é muita coisa aqui, olha, o pensamento acelerado, então, se a gente começa a meditar, fazer vários trabalhos aí, que eu coloquei até na playlist, né, além das aulas, algumas técnicas, se você começa a atuar isso diariamente, como uma alimentação e um banho, você elimina muita oportunidade de tomar remédio, é eliminada na sua vida, né? É uma oportunidade negativa, né? Que te causa mais doenças, te causa gastrite, te causa outros problemas aí, que aí você vai ter que tomar remédio, né? É isso que o sistema quer, que isso daí é lucrativo para eles. Quase todas as doenças são interligadas, pois se trata de um processo, uma teia, fazendo-se uma análise a partir dessa visão holística, segundo a qual todos os seres interagem, formando um todo. Uma pessoa não morre de infarto de um dia para o outro, ou seja, não existe morte súbita, apesar de que na medicina ocidental fala, né? Então isso, gente, isso faz parte do despertar. Não é só falar coisa bonita, né, de luz e iluminação. A gente tem que ficar alerta, ligado. E não é para trazer medo, né, à pessoa, mas para você ver a diferença da medicina ocidental para a oriental, que agora a gente vai entrar nela. Aqui também tem, tá? Mas a medicina tradicional chinesa, ela já, olha, já trabalha com isso há muito tempo, que é a medicina preventiva. Então, eu gosto muito disso, assim, eu sempre gostei muito. Eu tô aqui, esse intuito aqui que eu tenho aqui foi quando eu coloquei esse canal, eu abri esse canal, foi para falar isso, é sobre a medicina preventiva, né? Quando a gente fala medicina, não tem nada a ver com médicos, né? Mas é a saúde preventiva. Então, quando eu comecei aqui, sem pretensão nenhuma, até hoje não, mas assim, hoje eu tenho sim, hoje eu já entendi, né? Desde o primeiro vídeo eu entendi que eu, pela intuição, eu fui intuída fortemente a gravar vídeos sobre isso quando eu comecei, eu estava na faculdade e estava tendo aula de saúde mental. Eu senti muita vontade de compartilhar o que eu aprendo com as pessoas, porque muitas pessoas não têm acesso ou não tinham acesso. Graças a Deus, a internet ela é muito boa e muito positiva por isso, que as pessoas agora elas têm acesso, é só procurar, não tem que falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso. Não, tem muita coisa aí gratuita que você tem acesso, tem coisa idiota, tem coisa boba, né, que você tem acesso, mas a internet também te traz muita coisa boa, positiva, que faz com que você aprenda coisas para salvar a sua vida, salvar a vida das pessoas que você ama, né? Prevenir na saúde mental, na física, né? No físico e no espiritual também. Então, esse é um problema, né? Então, assim, antes do infarto, né? Morte súbita, esse é um problema comum na medicina tradicional. Isso daqui já falamos. Deixa eu estar aqui. Então, ela busca a raiz da enfermidade. Né? A medicina tradicional chinesa é uma medicina preventiva que trata o paciente antes de surgirem as doenças. Ela busca a raiz da enfermidade e ajuda a mudar os hábitos de vida do paciente. Cuida da sua alimentação, recomenda a prática de exercícios saudáveis, tudo isso para evitar o adoecimento. Com isso, a medicina ocidental está totalmente de acordo. Entretanto, a medicina holística vai muito além. Ela considera que a verdadeira prevenção é a busca pelo equilíbrio para que a pessoa esteja totalmente saudável. O indivíduo equilibrado está tão preparado, tão saudável, tão fortalecido, que não fica vulnerável às agressões externas e tem energia para vencer e eliminar os vírus que invadem seu organismo. Ele tem energia de sobra para eliminar as toxinas que ingere,
A pessoa é tão saudável que, mesmo vivendo em um meio a tanta poluição presente nas metrópoles, consegue se manter equilibrado para não adoecer nem alterar sua fisiologia. Esse é o ideal da medicina holística e era essa a razão pela qual antigamente os sábios iam para o alto das montanhas meditar. Em alguns ainda vão nos dias de hoje, em grandes altitudes, dissolvendo-se mais hemoglobina no sangue, mais energia e o pulmão adquire uma melhor oxigenação. Quando se desce a montanha, o limiar de tolerância para se viver bem, mesmo em ambientes poluídos, está mais alto e a resistência física e mental está melhor. Há pessoas que, de tempos em tempos, retiram-se para fazer uma desintoxicação. O conceito é que nesses indivíduos desenvolve-se um complexo sistema de autopreservação que funciona como uma proteção que lhes permite viver com saúde no meio poluído. Desde os primórdios da civilização oriental, há mais de 5.000 anos, já se dizia que era necessário desintoxicar periodicamente os rins, que são o filtro do corpo humano. Nesse período, faz-se uma dieta para limpar o organismo ou recorre-se a algumas ervas na forma de chás, chamadas de depurativo do sangue, usadas tanto para fortalecer o organismo como para limpá-lo de substâncias cuja existência hoje a ciência reconhece e denomina radicais livres. Denomina radicais livres. Por exemplo, a poluição provoca a formação de sulfatos no nosso organismo, que desidratam nossas células e nos fazem envelhecer mais rápido. O monóxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, essa impureza aí da poluição, emitido pelos motores de automóveis, causa problemas respiratórios e envelhecimento precoce. Temos uma lista de radicais livres conhecidos. Os próprios raios ultravioletas atuam na formação de radicais livres. Por esse motivo foram desenvolvidos protetores solares, para combater as queimaduras e o envelhecimento resultante da desidratação da pele. Sabe-se hoje que o nosso DNA se renova, e à medida que isso acontece, vão sendo liberados o que chamamos de telômeros, que formam radicais livres que causam envelhecimento e nos deixam mais vulneráveis. Então, assim, os antigos chineses já conheciam esse processo e por isso tomavam chá de ginkgo biloba, que conta com uma substância chamada ginkgo bilobina. É claro que eles não a conheciam por esse nome. Ele elimina radicais livres do organismo, evitando o processo de envelhecimento, limpa o sangue e melhora a oxigenação. Hoje a ciência comprovou sua eficácia, mas a princípio a ginkgo foi pesquisada para trabalhar o infarto do miocárdio e o derrame, uma vez que durante a experiência descobriu-se que os voluntários que sofriam de labirintite haviam sido curados. Os estudos clínicos foram então direcionados para esse campo e hoje a ginkgo, que é ginkgo biloba, ginkgo, é utilizada no tratamento de labirintite. Assim como o chá de ginkgo, também existem na medicina das plantas vários outros tipos de chás para limpeza e fortalecimento do organismo. Então, gente, a fitoterapia é lógico que não substitui tratamento médico, é sempre importante falar isso. Mas se você toma alguma coisa natural, se você faz as coisas naturais, o seu o seu resultado vai ser muito melhor. O tratamento vai ser mais rápido, vai terminar mais rápido por conta dessa coisa preventiva. Agora, se você já tem esse hábito, você não adoece. Se você adoece, a doença ela é bem assim, sutil, passa rápido. A medicina química, de certo modo, atropelou a medicina preventiva e, com isso, o conceito de prevenção acabou em segundo plano, sendo, na verdade, quase eliminado.
Mas não podemos deixar de reconhecer que a medicina química tem um papel importante, que é o de aliviar rapidamente a dor do sofrimento, né? Lógico, o incômodo e o desprazer. Também não podemos deixar de registrar que esse alívio tem uma consequência chamada iatrogenia, que, como já dissemos, é a ocorrência de doença devido ao uso de medicamentos e de seus efeitos colaterais. A droga alivia uma dor hoje, mas paga-se um preço por isso no futuro. Por exemplo, um remédio contra gastrite alivia a dor em 24 horas, mas dependendo do tempo e da dosagem administrada, pode causar um cálculo renal, provocar alterações químicas no sangue e aumentar a vulnerabilidade para outras doenças. Agora a gente vai falar sobre a mágoa, é a doença que mais morte provoca. A gente sabe disso, né? Por isso que quando a gente está magoado, a gente tem que buscar perdoar. Se você não consegue pedir perdão, se você não consegue perdoar as pessoas, primeiro se perdoe. Por que você passou por isso? Por que você aceitou certas coisas? Se perdoe. Vai trabalhando isso em você, porque na hora que você vê, porque as pessoas também, tem pessoas que não vão te perdoar e vão te deixar ainda mais deprimidos, né? Então, se você aplica uma oração para a pessoa, se você pratica a prática do Ho'oponopono, mas se você não conhece a prática do Ho'oponopono e não se sente bem, pode fazer uma oração para a pessoa, mas com toda a sinceridade do mundo, né? Enviar luz para a pessoa. Então vamos lá. A mágoa é a doença que mais mortes provoca. Há outro tipo de doença que se manifesta no corpo físico como produto de uma atividade mental desequilibrada. Quando as pessoas perdem a paz de espírito, o controle da raiva e a harmonia interior. Isso daqui eu estou lendo porque eu já falei isso, né? Falei isso no início da aula. Aliás, eu sempre falo. E é bom a gente colocar aqui porque está registrado aqui, né? Isso aqui é uma pesquisa, esse livro ele foi baseado também em pesquisas científicas. Então, tá aqui, ó, o escritor canadense naturalizado norte-americano Saul Bellow, de 1915 a 2005, Prêmio Nobel de Literatura em 1976, publicou um livro cujo título em português é A Mágoa Mata Mais. Nele encontramos uma frase marcante. Por pior que sejam os perigos da radiação, a mágoa mata mais. Ele se referia às radiações de origem atômica, ameaça constante aos seres humanos em todo o planeta desde 1945, quando os norte-americanos lançaram bombas nucleares, destruíram cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki e suas populações. Ao afirmar que a mágoa mata mais, o autor sugere quando as consequências do cultivo da mágoa e do ressentimento podem ser devastadores para o ser humano. A pergunta é: as emoções matam? Sim! É possível chegar a esse extremo se elas travarem e estagnarem nossa energia interna, pois a mágoa resulta de emoções travadas que não fluem. Se o indivíduo sente muita raiva de alguém e não pode ou não consegue manifestar essa raiva, ele então trava e mantém essa energia dentro de si, o que faz com que fique estagnada. É uma energia que implode por dentro, abre um canal de vulnerabilidade que derruba o sistema imunológico, derruba a fisiologia e abre as portas para a doença. Há alguns anos, na Universidade de Harvard, voluntários participaram de um estudo clínico nos quais foram submetidos a eletrocefalograma. A cada 5 minutos tiraram-se sangue desses pacientes e a cada amostra era analisada em laboratório. Durante o exame, os voluntários assistiram a filmes de terror, com cenas de guerra e assassinatos, e tinham sua frequência cardíaca a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, e as ondas cerebrais monitoradas. Os resultados mostraram que eles ficaram estressados
com a experiência e gravaram isso em suas mentes. Uma semana depois voltaram à universidade para fazer o mesmo exame, mas agora sem assistir os filmes. Nessa segunda oportunidade, apenas narraram as cenas que haviam assistido em semana anterior, enquanto as amostras de sangue eram recolhidas. Todos os voluntários registraram aumento de cortisol e da frequência cardíaca apenas pelo fato de se lembrarem daquelas cenas horríveis. O resultado mostrou que aquilo marcou emocionalmente. Aquelas pessoas continuavam fazendo efeito uma semana depois, apenas pela lembrança do ocorrido. O que é a mágoa? O que é a mágoa, então? Quando alguém vive um episódio de desavença, de sofrimento, de abandono, de perda, mas guarda para si e não consegue lidar com esses sentimentos internamente, isso vai ficar marcado na sua memória. Caso esses episódios e experiências sofridas não sejam resolvidos, eles voltarão e incomodarão a todo momento. É por esse motivo que se diz que pessoas magoadas e com maus pensamentos vivem doentes. Podemos citar como exemplo o caso de uma mãe que teve de entregar o filho para adoção porque não tinha condições financeiras para criá-lo, mas que depois se recuperou financeiramente e conseguiu de novo a guarda do filho. Ela passa então a dar a ele tudo o que há de melhor, mas a mágoa de si mesma, pelo que fez, a assombra todos os dias. Essa culpa pode gerar mais tarde um câncer de mama, porque ela não conseguiu se perdoar. Isso também acontece com mulheres que tiveram que fazer aborto por não ter condições de criar um filho. Perdoar abre o coração, perdoar a si mesmo é sempre um caminho para isso. E a mágoa acaba corroendo a mente e se transformando em doença. Uma consciência cheia de mágoas vai mudando toda a fisiologia e, consequentemente, a postura do indivíduo. Vivenciar uma doença assim, às vezes, é muito positivo. É o que eu chamo de a doença como caminho. Permite uma oportunidade para reflexão, uma tomada de consciência sobre de onde veio a enfermidade e por que ela aconteceu. Uma reflexão que permite que nos libertemos da prisão que nós mesmos criamos, expandindo um pouco a frase de Soubelo. Por piores que sejam os perigos das radiações nucleares, das poluições, das doenças iatrogênicas, você está verdadeiramente vulnerável a todas as irradiações e seus perigos se o seu meio interno estiver desequilibrado, se a sua vida emocional e energética estiver fora do prumo. Com nosso meio interno mais equilibrado, contamos com mais recursos para nos protegermos e para nos defendermos melhor. Estamos mais preparados para realizar mudanças de hábitos de vida, expansão da consciência, transformação e busca da raiz, da origem dos problemas que vivenciamos. Mas eu creio que aqui também foi bem esclarecedor e é bom também para a gente refletir. Isso daqui que a gente está fazendo, gente, é um momento para a gente não só assistir, tá? Isso daqui não é só para a gente assistir. Isso daqui é um momento que para você é um estudo, então você vai refletir o que você está sentindo. Se você tem mágoa, se você sente culpa, o que você pode fazer? O que você pode fazer aquela terapia mesmo do espelho, sabe? Você não precisa estar de frente para o espelho, mas se você não consegue se visualizar conversando com você, com os olhos fechados, fique em frente ao espelho, converse com o espelho, sabe? Quais são as suas mágoas? Quais são os seus fantasmas? Reflita,
reflita inúmeras vezes e vá refletindo, porque assim, tem certas coisas que acontecem na vida da gente, isso é fato, isso é todo mundo acontece, a gente está aqui para aprender, para a gente socializar. A família, por exemplo, ela é a primeira comunidade, é o primeiro convívio que a gente tem com as pessoas. Então, a família é uma escola. Então, geralmente os conflitos são baseados em meios familiares. Temos conflitos no trabalho? Temos, mas a gente sabe que é passageiro, né? Um dia, se você quiser sair do trabalho, você pega e sai. Agora, da família é difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. Então, você deve, em primeiro lugar, não é perdoar os outros, não. Em primeiro lugar, se perdoar todo mundo. Porque assim, e você não se preocupar com as críticas. Porque as pessoas, isso daí já. Quantos anos, né? Quantos anos tem isso de pessoa apontar o dedo para você, te julgar. Na hora que você vira as costas, ó, começa a falar. Então, assim, fofoca, julgamento, essas coisas acontecem. Você não precisa se preocupar. Eu gosto de gente assim, eu vou sair do grupo do WhatsApp da família. Se eu sair, a pessoa vai falar, a gente vai falar do mesmo jeito. Vocês acham que eles não vai conversar no privado falando mal de você? Vai. Então não se preocupe com isso. Isso daí é picuinha, isso é coisa muito pequena. Aqui eu estou falando, a gente está estudando aqui, é sobre o seu perdão, né? Poxa, eu não devia ter feito isso, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que. É isso, gente. Tá? Eu espero que vocês possam refletir. Eu vou ficar aqui também refletindo, né? E fazendo aí meditações, fazendo nossa saúde preventiva. Vamos prevenir, né? Então, muita gente adoeceu. Faça uma reflexão aí. Muita gente, se você pegou aí a doença aí do vírus, né? Que o YouTube não gosta muito que fala o nome. Então, assim, se você pegou essa doença, você não estava com muito medo? Reflita. Quando a pessoa tem muito medo, muito pânico, ou ela pegou essa doença, ou ela pegou outro tipo de doença, como dores, dores musculares, dores nas articulações, né? Então, assim, tem fibromialgia, né? Veja aí se você não adquiriu algum problema depois disso, mas veja isso não foi seu medo, nossa autossabotagem, né? E quando mais a gente tem medo de adoecer, quando a gente tem pânico, ó, é medo, é raiva, todo desequilíbrio nosso faz com que a nossa imunidade ela caia. Então é um prato cheio para qualquer vírus, qualquer doença, tá bom? Então vamos lá, vamos refletir e um beijo para vocês. Eu fico por aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau. Fica com Deus.